Oi, tudo bem? Eu tô com uma pessoa hoje bem bacana que eu admiro bastante, tanto profissionalmente quanto no âmbito pessoal, que é a Fernanda Lee. Ela é mestre em educação, trabalha com orientação educacional na Califórnia e está aqui no Rio para dar um curso sobre disciplina positiva. Fernanda, bem-vinda, obrigada por aceitar bater esse papo com a gente, esclarecer um pouquinho mais sobre o sono e a disciplina positiva, como elas caminham juntas. Eu acho que hoje em dia existe uma corrente muito grande de que os pais eles precisam ser mais instintivos, eles não podem ser educados a serem melhores, a se doarem mais de uma forma positiva para a criança. E a gente vem tentando combater essa corrente, porque quanto mais a gente educa, quanto mais a gente ensina, mais positivamente eles agem com os seus filhos. Eu queria saber o que você acha, como que você tem visto essa teoria. Bom, primeiro é um prazer estar com você e eu também queria começar falando que a gente vive numa era de informação. A gente tem informação demais e muito polêmica e polarizada. Então quando eu escuto isso falando que os pais precisam ser mais instintivos, eu fico pensando, por que será que as pessoas falam isso, né? Será que a gente precisa mais olhar pra gente mesmo? E eu acho que é um pouco isso. A gente precisa se olhar, parar de escutar muitas teorias, ler uma revista, segue um conselho, escuta um amigo fazendo, deu certo com o filho, segue o outro. Eu acho realmente que a gente tem que olhar pra gente mesmo. E ao mesmo tempo, a gente tem que aprender a educar. E é isso que a disciplina positiva faz, educa quem educa. É uma maneira de educar, sem punição, sem humilhação, sem castigo. E a partir do momento que os pais recebem essa educação e informação de qualidade, eles começam a tomar outras decisões, mas sempre olhando para si, para a sua sabedoria. O que é que tem a ver com o meu estilo parental? O que tem a ver com aquilo que honra a minha família, a minha ancestralidade, aquilo que honra as culturas que a gente tem, as tradições que a gente tem, sem ficar tentando usar ferramentas que a gente aprende sem assim, seguir uma filosofia. Eu acho que é bem por aí também. A consultoria do sono, ela trabalha exatamente dessa forma. Ela tem uma visão geral do que acontece com a criança, com a família, para identificar onde aquela família, de repente, vem precisando de um auxílio maior, onde ela precisa trabalhar mais a conexão para a criança conseguir relaxar, se sentir conectada com os pais, se sentir bem e disposta a entrar naquele novo ciclo de sono, entrar tranquila para dormir bem, né? E para ter uma noite agradável para ela e para os pais. Então eu acho que a disciplina positiva e o sono andam bem casadinhos. Eu queria saber como, na disciplina positiva, como que a gente deve lidar com os repetidos pedidos na hora de dormir. Por exemplo, mais um beijinho, mais um abraço, mais um soninho, mais um carinho, mais um xixi, mais uma água. Como que a gente pode estimular essa criança a permanecer ali na caminha ou no berço para adormecer, sem precisar impor isso a ela? Nos princípios da disciplina positiva, como que a gente poderia fazer? A gente tem que lembrar que quando a gente era criança, será que você fez isso? Eu certamente fiz. E o que eu pensava quando eu estava fazendo isso é que eu queria a conexão da minha mãe e do meu pai junto. Eu não queria essa separação da noite e eu queria alguma coisa, mais contato com eles, né? Então, quando as crianças estão fazendo isso, a gente precisa levar em consideração a idade da criança. Não só a idade fisiológica dela, mas também a idade emocional. Então, crianças muito pequenas, a gente está falando de bebezinhos, a gente não pode falar, filhinho, dorme, põe no berço e sai andando, vai fazer outra coisa e deixa a criança berrando e chorando porque ela precisa dormir, né? Então a gente precisa levar em consideração qual é o estágio de desenvolvimento dela, porque às vezes a criança não esteja pronta ainda, ela precisa de algum estímulo externo para ajudá-la a dormir. A gente não nasce com autorregulação, a regulação é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. E quando o bebê é muito pequenininho, o que a gente faz para regular o bebê? A gente se mexe, a gente faz... A gente tem vários estímulos externos para ajudar a criança a se acalmar, a se autorregular e eventualmente entrar num estágio que o cérebro está pronto para dormir. Já uma criança mais velha, digamos 6 anos, né, que a criança começa, mãe, me conta mais uma história. Mãe, ai, tá uma dor aqui.
Aí o que as mães normalmente fazem, né? Normalmente, ai, que foi? É dor? Então daí tem a atenção da mãe. E as crianças começam a perceber, porque elas são muito astutas, que é assim que eu consigo a atenção da mãe. E se a mãe realmente der atenção, aquilo cria uma dinâmica, né, de vítima e do amparo que a mãe está dando. Ela também se sente importante. Então a gente precisa só se planejar com antecedência e perceber, esse problema está acontecendo já há um tempo? Tá, então é um padrão. É um padrão que a mãe gostaria de quebrar? Sim, não. Se ela quiser quebrar esse padrão, então daí a gente vai procurar por solução. Mas se ela não quiser, não tem como a gente convencer a mãe de que a criança precisa dormir sozinha. Porque quando a criança aprende a dormir sozinha, ela está desenvolvendo a autonomia, a capacidade dela de se colocar para dormir. E isso é algo que ela vai levar para o resto da vida. Mas precisa ser colocado com tempo, precisa ser dado a oportunidade para ela fazer isso e praticar por algum tempo. Uma coisa que eu acho que é legal, assim, frisar bastante é que se a mãe não quer mudar, não tem por que mudar. Está tudo bem para a mãe, para a criança e para a família como um todo, está tudo bem. Não é? Eu acho que não existe essa cobrança de tem que ser assim, obrigatoriamente para todas as famílias aquilo ali vai funcionar. Para umas famílias funciona e está tudo bem, se a criança tiver despertares noturnos e a mãe for lá e acolher e fizer e tudo mais, tudo bem, mas para outras chega um estágio de privação de sono tão grande que a mãe começa a ficar muito estressada, ela sai um pouco do eixo. Então, nesse caso, é importante intervir e ajudar essa mãe a aprender como ajudar a criança, né? Isso. Eu também vejo que as mães se sentem um pouco culpadas, porque elas trabalham, tanto quanto os esposos ou as suas esposas, enfim, ou às vezes ela é mãe solteira, ela precisa de 2 trabalhos. Existem várias situações que fazem uma mãe estar fora de casa. E ela pega o filho no fim do dia e leva para casa, passa muito pouco tempo com a criança. Então a hora da separação do sono é um momento que está gerando alguma necessidade que não foi atendida, ou por falta de tempo, ou por falta de conexão mesmo, ou da criança ou da mãe. Às vezes é a mãe que quer fazer a criança dormir, entende? E aí ela está roubando da criança essa capacidade, essa habilidade dela se colocar para dormir. Que é uma necessidade fisiológica muito normal e natural, né? Mas que a gente acaba sem querer interferindo para suprir a nossa necessidade, né? Como adulto. Eu não passei o tempo inteiro com você porque eu estava trabalhando, agora eu quero sentir o cheiro do seu cabelo, eu quero escutar suas histórias. E isso acaba influenciando de uma maneira negativa, infelizmente. Você sabe que a gente vê bastante isso. Muitas vezes a maior necessidade quanto ao sono, da presença, dessa reconexão, é da mãe e do pai e não da criança. Às vezes não é a criança que está precisando daquele momento. Ela quer, claro, né? Qual criança que não ia querer passar um tempinho a mais com os pais? Mas muitas vezes o interferir no sono parte dos pais, da postura dos próprios pais com relação ao sono da criança. Isso é bem comum. E o nosso convite é para olhar para si e não para o filho. Primeiro olhar para si, na minha necessidade, o que é que eu estou fazendo para contribuir e definir qual é o problema. Às vezes a mãe chega, meu filho não dorme, mas o problema não é esse. O problema, ele está invisível. A situação, ela é visível, mas o problema está invisível. Então a gente vai ter que dar um passo ou 2 passos atrás para primeiro tentar descobrir, para depois ajudar essa pessoa a buscar qual é o problema e depois qual é a solução. Então, o apoderamento dos pais. Exatamente. É ter a visão integrativa da situação, né? É você olhar de uma forma holística, você conseguir identificar o que está acontecendo para chegar naquele momento. Porque eu não dormir é só o resultado final. Tem todo um passo a passo anterior que precisa ser identificado e trabalhado com os pais para que eles possam chegar nos filhos. Eu acho que essa é uma grande chave, realmente. Como você acha que nós podemos ensinar a criança a gostar de dormir? Será que a gente precisa ensinar a criança a gostar de dormir?
E se a gente pensasse em ajudar a criança a se sentir capaz de se colocar para dormir? Como será que isso mudaria a nossa mentalidade e a maneira que a gente age? Vamos dizer, o que você gosta de comer? Fala uma coisa que você gosta de comer. Eu gosto de sushi. Sushi, tá. E uma coisa que você não gosta de comer, odeia. Tudo apimentado. Tá. Então se eu chegar aqui com uma latinha de pimenta, pegar uma vermelha bem apimentada aqui, eu vou colocar bastante pimenta no seu sushi e agora você tem que gostar de comer sushi. Come aí sushi. Não, ó, tá bem, você gosta de sushi? Deixa eu pôr mais um pouquinho, Tó. Não ia dar. Né? Então a gente quer fazer a criança gostar de dormir quando algo que ela precisa se sentir capaz. Se eu forçar, não filha, você gosta de dormir, ó, sua caminha, olha lá o lençol que você escolheu, olha ali, ó o bichinho, vai lá pegar, eu vou cantar uma canção, você vai que você gosta de dormir. Não, você gosta de dormir. Eu não gosto. E se eu pegar e falar assim, olha, você é capaz de dormir, o que é que você precisa mudar no teu quarto para você se sentir segura? Porque quando a gente se conecta com a verdadeira necessidade da criança, ela se sente vista, ela se sente escutada, ela se sente querida, se sente segura e em segurança. E quando a gente se sente segura e em segurança, é nosso, vem de dentro para fora. Se eu quiser fazer você gostar de dormir, eu acho que eu vou falhar todas as noites. Eu não vou gostar de dormir, mas já, meu Deus, chegou a hora de colocar minha filha para dormir. Então aquilo vira um fardo muito pesado para os pais levarem, né? E como você acha que nós podemos tornar esse momento mais leve? Trabalhando essa reconexão, identificando o momento, que a causa da criança não querer o adormecer, dela chorar para dormir, dela gritar. Tem criança que se debate no chão, no berço, onde tiver, para não ir dormir. Como você acha que os pais podem amenizar esse momento, assim, atenuar esse estresse? Tá, eu vou fazer algumas perguntas, pensar em um guia para que as pessoas possam pensar em casa em se autoavaliar, né? Primeiro, como é que está o uso de eletrônicos em casa? Os pais estão usando na hora do jantar, deixam as crianças usar tablets antes de dormir, porque hoje existem estudos que 2 horas antes da criança dormir, ela já tem que parar de usar o tablet ou qualquer outro, televisão ou celular, mas a gente percebe que a luz azul que vem de tablet e de celular são as mais nocivas, porque elas mudam a maneira que o cérebro libera a melatonina, que é um hormônio para a gente poder preparar o corpo para dormir. Então, se as crianças estão usando o celular até antes da hora de dormir, elas vão ter problema para dormir. A segunda coisa que eu gostaria de pensar é como você dorme, né? De repente, você dorme bem? Você dorme mal? Você é uma pessoa mais noturna que gosta de fazer atividades à noite? Então, coloca a criança para dormir, mas deixa a casa toda ligada, a luz ligada, a televisão ligada, você vai para o seu computador. Como está o seu hábito à noite? Porque talvez seja um hábito que tenha que mudar para toda a família, para perceber que aquela hora é a hora séria mesmo, está todo mundo dormindo. E através do modelo, a gente pode influenciar e ensinar muito mais do que através só das palavras. Uma terceira coisa que a gente podia ver é se, para a gente mudar um padrão de sono, ele leva um tempo, né? Então agora, não é porque eu assisti esse vídeo, só então eu tirei o tablet, eu também vou dormir, 10 horas da noite eu tô na cama. A gente mudar um padrão, vocês sabem disso, leva tempo. Então, como é que a família pode se preparar fazendo uma rotina junto com as crianças, né? Qual é a rotina para ir dormir? Toma banho primeiro, janta, conta história, 2, 3, brinca. Eu sei, cada família vai encontrar uma rotina. A ideia é que eles façam junto com as crianças. Ao invés de chegar com um quadro lindo e maravilhoso, todo em glitter, e falar, olha, essa é a rotina para ir dormir, fazer junto com a criança. Então, sentar com ela, dependendo da idade da criança, obviamente, vai ter que mudar a linguagem, né? Mas se é uma criança de 4 anos, a gente pode falar, não é hora de dormir? O que é que você precisa fazer?
Na consultoria a gente ensina, na verdade... Como se você fosse uma criança, né? Isso. A gente ensina justamente a não alterar tanto a rotina da criança. Se ela tem um hábito, por exemplo, de ler um livro na sala, a gente indica que ela vai ler um livro no quarto. Sim. Porque ela já começa a relaxar naquele ambiente, que é o ambiente que ela vai adormecer. E a gente pega as coisas que as crianças gostam de fazer. Se ela gosta de ler, se ela gosta de teatrinho, se ela gosta da musiquinha, ao invés de ela ouvir a musiquinha no tablet, que você fez uma colocação perfeita, que é o tempo do tablet noturno, né? Que cada vez mais a gente vê que está comum, a gente indica que não, tira do tablet, vai cantar com a criança, tenta relaxar ela, estar junto, justamente fazendo esse trabalho em conjunto com a criança. Você fez uma colocação perfeita. Então tem muita congruência, dá para perceber. Então a gente vai listar essas coisas e vai falar, e agora? Qual é a primeira coisa que você faz? E a segunda? Vou tirar uma foto sua fazendo teatrinho. Agora eu vou tirar uma foto sua escovando seu dente. E daí a criança vai depois montar esse quadro, colocar na ordem, e aquilo vira uma referência. Obviamente aquilo vai funcionar no começo, porque a criança fica super entusiasmada, ela toma posse daquele quadro, porque o quadro é dela, e ela vai te falar se você pulou um passo. E aí leva um tempo pra gente seguir esse quadro, porque é uma rotina que está sendo estabelecida, né? Então os pais têm que ser firmes e gentis ao mesmo tempo. Se os pais conseguissem aprender, ficar quieto, com a boca fechada, ou falar o mínimo necessário nas horas certas, eu acho que eles seriam mais efetivos. Porque depois que eles fazem o quadro, eles são, tá vendo? Já fiz o quadro pra você, já tirei sua foto, blá, 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 blá. E agora você não quer dormir? Eu não aguento mais. Então só hoje, porque amanhã vai ser diferente, vou contar até 3. E é fala. E se a gente aprendesse a ficar mudo? Olha lá o quadro. O que vem depois? Cria esse momento de conexão. Até esses problemas são momentos para a gente desenvolver habilidades de vida. Verdade. Fazer a criança te dar a resposta, né? Convidar a criança a dar a resposta. Isso. Exato. E aí, quando a criança vai para a cama, fala, muito bem, vou te dar uma estrelinha. Não dá estrelinha. Muito bem para você, você conseguiu. Olha como você é capaz. Agora eu vou fazer o mesmo. A disciplina positiva é uma abordagem que ajuda as crianças a desenvolverem suas capacidades socioemocionais, sem nenhum autoritarismo, sem violência física ou verbal, certo? Como ajudar a criança não verbal, aquela que ainda não está se comunicando efetivamente, né, na fala, a desenvolver a sua autonomia do sono? Então, a gente está falando de crianças não verbais e a partir de 1 ano e meio, 2 anos, a criança já começa a verbalizar, né? Então, são habilidades que eu acho que ainda a criança precisa dos adultos para ajudar nesse processo. O que eu percebo é que as mães acabam colocando as crianças para dormir quando estão no peito. Elas não são verbais, não falam, mas elas estão percebendo que a única maneira que elas conseguem dormir é mamando. Então, se essa é uma coisa que as mães ainda não estão prontas para desmamar ou se desapegar, a mãe adora. Ai, mas eu gosto tanto. Quem sofreria mais se fosse a mãe do que a criança se isso não acontecesse? De maneira alguma eu estou aqui abdicando que as mães tirem o peito. Eu estou falando que quando a criança recebe o peito, né, daí ela pode ir para o berço um pouco antes de pegar o sono totalmente. Porque ela percebe que ela está chegando no berço dela e ela vai dormir. Porque eu acho que quando a criança acorda e está chorando, ela ainda precisa de atenção. Crianças muito pequenininhas, ainda não verbais. Que a única maneira que elas têm de comunicar, qual que é? Eu choro! Eu só consigo me mostrar dessa maneira. Então ela vai chorar. E eu acho que a gente sempre precisa atender o que a criança precisa. Mas nem tudo que ela quer. Isso. Na sua opinião, qual a contribuição que profissionais que atuam na educação e orientação de pais, como educadores parentais e outros, trazem para as crianças, suas famílias e para a nossa sociedade como um todo? Então, a beleza de ser um educador parental é que cada pessoa traz a sua história de vida e também a sua profissão. Então, alguns educadores parentais são profissionais da saúde, são psicólogos, alguns são pedagogos, algumas pessoas são fonoaudiólogas. Então, cada um vai trazer um pouco de si e um pouco da sua experiência profissional.
A gente não quer aqui dizer como os pais vão fazer ou não vão fazer. A gente quer dar uma orientação baseada em princípios. Quando a gente entende princípios, daí a gente entende que eu posso aplicar de diversas maneiras. Então, os educadores parentais podem ajudar a criar grupos de estudo, grupos de apoio e perceber que a gente não está sozinho. A gente está junto. O problema que você tem é o mesmo que eu tenho. O que você quer é a mesma coisa que eu quero. Todo mundo quer se sentir aceito. Todo mundo quer deixar uma contribuição nesse mundo. Não é? É isso que nos une. E através dos educadores parentais, a gente pode criar esse espírito de comunidade. Seja fisicamente, de forma presencial, ou seja online. Eu acho que a consultoria do sono, ela trouxe muito isso para a minha vida. Pela minha primeira formação, era um trabalho muito individual, e a partir da consultoria do sono, eu comecei a enxergar como um todo. Comecei a ter contato com diferentes pessoas. Nós também temos um núcleo bem grande de vários profissionais. Temos médicos, temos pediatras, temos vários psicólogos, temos enfermeiras, temos pessoas engenheiras, assim, tem diversas profissões que todas também trouxeram muita contribuição. E isso trouxe uma união, uma vontade de fazer. Eu acho que toda consultora do sono, e eu acredito que os educadores parentais têm o mesmo propósito, que é o de ajudar a família a se enxergar como família, como um todo. E não enxergar a mãe exclusivamente, mas também não enxergar só o bebê. Porque o que é uma criança saudável sem uma mãe saudável? Não existe, né? Eu sempre falo isso, que para ter uma criança com a mente saudável e fisicamente também, ela precisa ter pais saudáveis. Então ela precisa ter pais que dormem, ela precisa ter pais que conseguem se conectar independente de sua situação familiar, se são pais casados, se são separados ou como for, eles precisam conseguir se conectar de alguma forma em prol da família como um todo, né? Então eu acho que tanto a disciplina positiva com os educadores parentais quanto os consultores de sono estão bem casadinhos ali com esse mesmo propósito de trazer uma união e um bem-estar familiar e como um todo, como comunidade, como você falou, para toda a sociedade. Não queremos pais perfeitos, queremos pais conscientes, também conectados em si e no outro, porque sozinho ninguém sobrevive, mas juntos a gente pode prosperar. Perfeito. Eu falei para vocês que ela era maravilhosa. Ela vai estar aqui no Rio essa semana com o curso da disciplina positiva. Se vocês entrarem no site, tem em várias cidades ao longo do ano. Procura saber. É legal para mim como profissional, é legal para vocês como pais e profissionais. Eu acho que vale para todo mundo. Eu vou deixar o contato da Associação Brasileira de Disciplina Positiva, que é o pdabrasil.com.br.